Olá meninas, hoje começa aqui no meu canal um novo quadro que nós vamos chamar Carta de uma Mãe. Vai ser sempre uma carta anônima que eu vou receber. A maioria das meninas são meninas que já fizeram ou já estão fazendo o curso Criando Filhos para Deus. E a gente sempre vai ler essa carta e adjetivá-la. Eu vou chamar essa primeira carta aqui de Carta de uma Mãe Confusa e você vai entender direitinho por quê. Vamos então para a leitura dessa carta? Olá, Simone! Há algum tempo atrás adquiri seu livro e foi uma bênção para a nossa casa. O livro do qual ela está falando é o que toda mãe gostaria de saber sobre disciplina bíblica, que é um livro que não está mais disponível para a venda, porque ele foi proibido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Temos 3 filhos, meninos, um de 8, um de 6 e um de 4 anos. Penso que sempre temos que relembrar tudo o que aprendemos, pois nossa jornada aqui nesta terra como cristãos e pais não é nada fácil. Perdi alguns encontros da jornada da obediência, mas consegui terminar de assistir os 4 estágios da obediência agora. Enquanto ia escutando, uma dúvida que sempre bateu no meu coração veio à tona. Tenho amizade com outras mães cristãs que educam os filhos na palavra com foco no coração. E aí você pode me perguntar, como assim com foco no coração? Eu falo no meu curso e falei em toda a jornada da obediência que quando a gente está buscando a obediência dos nossos filhos, a gente não está focando em algo exterior apenas, mas na obediência de coração. Não é apenas o filho atender a uma ordem, mas é fazer isso com o coração submisso. E essa mãe está dizendo aqui que ela e as amigas também pensam assim, também buscam a mesma coisa. Por isso é que ela usou a expressão foco no coração. Mas talvez elas não estejam focando no coração da criança tão corretamente assim. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui no restante da carta. Ela diz assim: essas minhas amigas me dizem às vezes que não posso corrigir sempre que meus filhos erram, pois Deus estabeleceu as leis, mas Jesus veio para demonstrar a graça de Deus. Presta atenção. E quando corrijo sempre meus filhos por tudo, não demonstro através da minha vida essa graça. E se o Senhor muitas vezes não nos trata segundo o que merecemos o inferno, tá? Só pra você saber. Mas com imenso amor e não nos disciplina sempre por qualquer coisa, mas muitas vezes tem misericórdia e nos trata em graça. Então ela diz aqui concordar com as amigas, né, que não pode corrigir sempre os seus filhos quando eles erram, porque Deus ele estabeleceu leis, mas Jesus veio para demonstrar graça, né? Então é como se Jesus tivesse tornado Deus mais tolerante, né? Aquela velha dicotomia entre um Deus irado no Antigo Testamento e Jesus que trouxe graça no Novo Testamento. Nesse ponto, ela simplesmente ignorou que o salário do pecado é sempre a morte. Simplesmente ela ignorou que Deus é santo e que ele não pode suportar pecado e que cada pecado precisa ser devidamente expiado. Dizer que Deus deixa passar, digamos assim, pecados, né, que ele finge que não vê, que ele trata com graça, nas palavras dela, minimiza o sacrifício de Cristo. Por quê? Porque se esses pecados não precisavam ser expiados, então o peso na cruz que Cristo suportou não foi tão grande assim, né? Mas na verdade ele suportou todo o peso de todos os pecados cometido por todos os eleitos de Deus durante todas as eras. E esse peso foi muito grande, tão grande, que Deus virou as costas para ele quando ele estava na cruz, ao ponto de Cristo bradar, né? Deus meu, por que me desamparaste? Na verdade, o que essa mãe precisa entender é que, como dizia um professor de seminário do meu marido, né? Deus não perdoa pecados, ele os pune. Ele nos perdoa porque esses pecados nossos foram punidos em Cristo e a justiça de Cristo foi atribuída a nós, entende?
Então não é questão de Deus deixar passar uma outra coisa, deixar para lá uma outra coisa, agir com graça com um outro pecado, dizendo, tudo bem, esse pecado não necessita de expiação. Não, isso não é verdade. E aí a carta dela continua. Meu Deus, como é difícil saber lidar com tudo isso. Eu não recebi uma educação com foco no coração e na palavra de Deus. E muitas vezes é difícil saber o que vou fazer com os meus filhos. Aqui em casa, a obediência já subiu e desceu os degraus, não sei quantas vezes já perdi até a conta. Então, o que ela está dizendo para nós aqui é que os filhos dela passaram aí por aqueles degraus, né, que nós expusemos nos 4 estágios da obediência, né, aquela aula que eu dei, que começa com um filho que simplesmente não ouve a mãe, né, um filho que é um príncipe, aquele filho que até já ouve, mas não obedece, não faz caso da sua autoridade, né, e daí com muito esforço e muita luta ele passa, né, para o próximo degrau, que seria aquele filho que ouve a ordem, né, mas advoga a seu próprio favor, é o advogadozinho, né, advogadazinha, né, que o tempo todo rebate com a mãe, né. O próximo estágio seria aquele que já não debate tanto, né, já reconhece de certa forma a autoridade da mãe, mas essa criança ela murmura e reclama o tempo todo, né. E o último degrau e tão almejado, né, estágio da obediência, é quando aquele filho reconhece a autoridade do pai, ouve a sua voz e tem temor ao pai e a Deus e segue, né? Então, essa mãe está contando aqui pra gente que mesmo ela usando de graça, entenda, mesmo ela não corrigindo as falhas dos filhos, isso não adiantou, né? Esses filhos sobem e descem esses degraus, esses filhos não estão num contínuo, que é o que nós desejamos. E aí ela continua aqui na sua carta. Às vezes fico pensando até que ponto devo ter consistência e quando devo agir com graça, opondo as duas coisas, tá? Para demonstrar como Deus é. Tenho 32 anos e só agora tenho entendido que meu Deus também é Deus Pai. Olha aí. Pois cresci com a imagem de um Deus santo e distante, e não crendo em um Deus de amor e de graça. Me perdoe e, por favor, me ajude a esclarecer isso. E depois ela termina de modo muito carinhoso, né, agradecendo e dizendo o quanto tem sido abençoado. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essas questões que ela levantou aí, que parecem uma grande confusão, mas que quando a gente destrincha tudo e coloca cada coisa no seu lugar, a gente vai entender direitinho, né? Para entender de disciplina de filhos, a gente precisa entender um pouquinho sobre teologia, viu? Porque se a gente não entender a teologia, se a gente não entender o ser de Deus, quem Deus é revelado na Escritura, né, que tipo de pai ele é, nós jamais vamos poder imitar a sua paternidade. E isso tem que ficar bem claro para nós. Nós devemos imitar a paternidade de Deus. E aí eu queria retomar a carta dela para destrinchar um pouquinho, para desfazer os conceitos errados que tem aqui, né? Ela diz aqui que corrigir com consistência é ruim. Quando ela fala, né, eu estava pensando até que ponto eu devo corrigir com consistência, até que ponto eu devo agir com graça. Então ela colocou as duas coisas em oposição, como se corrigir consistentemente fosse ruim e não demonstrasse a graça. E isso não é verdade. Primeiro que para educar alguém, né, e aí não só filhos, né, mas qualquer tipo de educação que você procure promover, precisa ser uma educação consistente. Em tudo que você vai fazer, você precisa de consistência, porque se você começar de um jeito e negar essa maneira e fizer de outra maneira, né, então quem tá te olhando e aprendendo alguma coisa com você vai ficar meio confuso, né? Vai ficar sem saber, bom, é desse jeito ou é daquele jeito, né? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você precisa ter cuidado com as informações que você recebe, né?
seja das suas amigas, seja da sua mãe, seja das mulheres da sua igreja. Toda vez que você receber essas informações e tiver essas conversas, né, a respeito de criação de filhos e como é que vocês estão gerindo a disciplina dos filhos de vocês, vocês nunca podem perder de vista que a Escritura é a base para tudo isso, né? Não as nossas especulações ou o exemplo das nossas relações humanas. Mas a Escritura, unicamente a Escritura, deve ser a base para nós formularmos as nossas teorias aí de criação de filhos. Essa irmã também fala um pouquinho sobre a falha dos pais dela em demonstrar a paternidade, né? Quando ela diz assim, eu cresci com a imagem de um Deus santo mais distante de mim, né? Então você percebe que ela não soube o que era a disciplina bíblica, porque a disciplina bíblica procura mostrar um Deus santo, que exige santidade dos seus filhos, que corrige o pecado de seus filhos, mas que jamais retira deles a sua misericórdia. Eu quero lhe mostrar um exemplo disso lá no livro de 2 Samuel, capítulo 7, versos 14 e 15. Deus falando com o seu povo. Ele diz assim, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Então, ele estava falando aqui que a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus jamais se afastaria do trono de Davi, mas que ele seria pai e ele seria filho. Se ele transgredisse, ele iria castigá-lo. Por isso é que eu falo que quando a gente está imprimindo educação cristã nos nossos filhos, nós não podemos deixar de olhar para a Escritura. E o que Deus diz a respeito dele mesmo como pai e de que maneira esse pai amoroso e justo age. E tem outra questão que eu fico pensando também. Vamos lá, mamãe, me responde aí você. Será que agindo dessa forma, né, não sendo consistente o tempo todo, mas agindo meia boca consistentemente, né, e intercambiando essa meia boca de consistência com uma graça que não é graça, isso tem trazido resultados? Isso tem feito com que o seu filho fosse mais obediente, respeitasse mais a você, se chegasse mais perto de Deus? No caso dessa irmã aqui, não, porque ela mesma reclama que, né, os filhos ficam alternando ali naqueles degraus da obediência, né, sendo obediente, deixando de ser, deixando mais um pouco, né, então não só biblicamente falando e teologicamente falando essa ideia está equivocada, mas como na prática nós vemos que ela não leva a lugar nenhum, a não ser trazer confusão para a cabeça do filho. E aí eu queria partir agora então para resolver algumas confusões aí que foram feitas, né? Porque quando você lê a carta como um todo, você pode pensar, talvez algumas coisas façam realmente sentido, mas quando a gente vai pegando problema por problema e destrinchando, a gente vai ver como o fim não pode ser bom, se o começo e o caminho não foram bons, não foram bíblicos. E a primeira coisa que ficou muito clara para mim nessa carta é que ela acha que a correção em si é algo ruim, é algo que não traz proveito, né? É alguma coisa que você tem que fazer, né, que você gostaria de não fazer, mas você tem que fazer. E essa é uma concepção errada da palavra de Deus. Se nós pensamos assim, né, que a correção, a punição por um erro é ruim, nós não podemos então nos alegrar com toda a punição que o próprio Cristo recebeu em nosso lugar, né, fazendo um sacrifício substitutivo. Foi só por causa desse sacrifício substitutivo, foi só por causa desta punição que ele recebeu que nós temos paz com Deus. Então, se isso não fosse bom, nós hoje teríamos o que nós realmente merecemos, que é o inferno. Então, quando nós dizemos que Deus mostrou graça a nós,
Não quer dizer que ele não levou em consideração os nossos pecados, ele fingiu que não viu, como um pai que está sentado vendo jornal, né, ou olhando a internet, e o filho faz pirraça, se joga no chão e ele tá cansado, né? E ele tá com pena do filho, porque já corrigiu tanto o filho naquele dia, já falou tantas vezes, já exortou tantas vezes, o filho continua fazendo, e aí ele diz: eu vou usar graça com você hoje, não vou lhe corrigir. Quando nós dizemos que Deus mostra a sua graça e a sua misericórdia para conosco, não é deixando de punir pecados, gente. É punindo todos eles na pessoa de Cristo. E isso é uma lição importantíssima para os nossos filhos. Eles precisam saber, essa é uma boa nova que você deve contar para ele. Pecado requer punição. Pecado requer pagamento. Todo pecado gera consequências. Se ele não entender isso, ele não vai entender quão precioso foi o sacrifício de Cristo, porque todos os pecados pelos quais ele não vai pagar a eternidade inteira foram jogados nas costas de um justo, do próprio Deus que se encarnou. Então você veja como na disciplina de filhos a gente tem oportunidade de trabalhar pontos teológicos muito profundos, né? Não só ensinando a eles, mas com a nossa própria alma, né? Entendendo nós mesmas a grandiosidade do Evangelho. O Evangelho não é um Evangelho barato, não é uma graça barata que deixa para lá as coisas. É isso que quer dizer o texto que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque essas misericórdias não têm fim. Porque ao acordar hoje de manhã, eu merecia ser destruída por causa do meu pecado de ontem, por causa do meu pecado de hoje. Mas a misericórdia do Senhor me alcançou nessa manhã. Ela é a causa de eu não ser consumida. Por quê? Porque essa misericórdia aponta para Cristo, que foi punido em meu lugar. E essa verdade nos leva a entender que nunca um pecado fica sem correção. Nunca um pecado fica impune. E nós precisamos ensinar essa grande verdade do Evangelho para os nossos filhos. Essa é uma lei inexorável, é uma lei inflexível. De Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isto também ceifará. O texto de Gálatas 6, 7, 8 diz exatamente assim, eu vou ler para vocês. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, quando nós lembramos os nossos filhos dessa verdade durante a correção, né, que todos os atos dele, embora tenham sido alcançados com graça e misericórdia porque foram perdoados em Cristo, geram consequências. Não vão gerar mais consequências na eternidade, porque esse preço já foi pago, mas vão gerar consequências aqui. Eu sempre gosto de dar exemplos bem palpáveis e práticos para vocês entenderem, né? Vamos supor que tem uma moça e um rapaz que são namorados aí na sua igreja. E esses dois, esse casal, eles passam dos limites no namoro e essa moça engravida. Essa moça vai alcançar perdão de Deus se ela se arrepender. Ela vai orar, ela vai se arrepender, ela vai pedir perdão ao Senhor, o Senhor vai perdoá-la, mas ela vai continuar grávida. A consequência do pecado dela não vai ser retirada. A graça e a misericórdia de Deus foi usada na vida dela, não fazendo com que ela morra por causa desse pecado, porque o pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. Ela deveria morrer por causa desse pecado e por causa de tantos outros. Mas não a morte para ela, a salvação em Cristo, mas as consequências ela ainda vai colher. E quando nós pensamos assim, nós chegamos a uma conclusão muito impressionante, que quem fica sem disciplina, quem é aquele que parece, né, que não está acontecendo nada com ele quando ele erra, é o ímpio. E muitas vezes Deus deixa o ímpio à sua própria sorte, para dar largas aos seus pecados e acumular em juízo para o dia da ira. Mas com os filhos não é assim não. E sabe quem nos conta essa história direitinho? Asaf, lá no Salmo 73, que eu quero ler para você. O Salmo diz assim, Asaf falando, né? Quanto a mim, porém,
quase me resvalaram aos pés. Ele está dizendo aqui que ele quase caiu. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes. Ele está olhando para a vida do ímpio e está dizendo, poxa, mó vidão que ele tem. Comigo é só na base da disciplina, comigo é que Deus me trata só na base do chicote, mas com o ímpio... Aí ele continua, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles, aí ele vai fazer uma descrição desses invejosos, desses arrogantes do ímpio, né? Para eles, não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, não são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe da gordura, do coração brotejam-lhe fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Tá traçando aí o ímpio, tá nem aí, não tem nada acontecendo com ele, a vida dele tá rolando numa boa. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos, e diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. E aí, ele começa dizendo que ele invejou os perversos, né? Invejou o arrogante. E aí aqui ele demonstra isso. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Olha que salmo incrível. Ele começa invejando aqueles homens que fazem, acontece e nada acontece com eles. Ele começa achando, poxa, eu acho que vale a pena viver como ímpio vale, né? Inútil foi eu guardar no meu coração, né? Foi inútil para mim conservar puro, lavar as minhas mãos na inocência. E aí ele diz, olha, ele é um homem inocente, né? Ele é puro. Ele é um crente, ele é temente ao Senhor. E ele diz, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. E quando é que esse drama dele é resolvido? Quando ele diz, né? Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. É como se ele dissesse, até que eu acordei e que eu me lembrei quem é Deus e entendi o fim desses homens. Aí ele diz, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Ué, mas ele não está dizendo lá que o corpo deles é nédio, é saudável, que eles bebem o dia todo, que eles estão felizes, acumulam riquezas, estão engordando com suas riquezas? Isso aqui nada mais é do que o caminhar deles nesse silêncio de Deus, silêncio da morte, que vai carregar esses homens para destruição. E ele continua, como ficam de súbitos assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me agarrou e as entranhas me comoveram e eu estava embrutecido e ignorante. Ele está dizendo que a queixa dele, porque ele era sempre corrigido, a cada manhã por cada erro dele, ele estava confessando ao Senhor que ele estava embrutecido e ignorante, era como um irracional na presença de Deus, né? E depois ele termina, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Então veja, Deus pode não destruir os infiéis agora. Deus pode guardar ira para o dia do juízo final, mas a destruição virá. Então, essa visão errada que nós temos sobre a disciplina de filhos é que vai nos fazer ter esse tipo de confusão na mente, né? Achar
que disciplinar sempre e que disciplinar por tudo e que ser coerente na disciplina é ruim para os filhos. Pois não é. É dessa forma que Deus faz com os seus filhos amados. É isso que ele fala pra gente lá em Hebreus, capítulo 12. Ele diz assim: filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Olha aí, nós já lemos 3 textos bem fortes sobre isso, né? O texto lá de Reis, que fala que se ele pecasse, o Senhor o corrigiria com açoites dos filhos dos homens, com vara de filhos dos homens, mas que jamais apartaria dele a sua graça e a sua misericórdia. Nós vimos o texto de Salmo 73, né, quando Asaf diz: poxa vida, não acontece nada com os ímpios, eles estão aí vivendo de boa, ricos, gordos, saudáveis, e eu tô aqui apanhando, cada manhã o Senhor me disciplinando. E vemos esse texto aqui de Hebreus, né? Filho meu, não menosprezes a correção. O Senhor corrige a quem ama, açoita a todo filho a quem recebe. Então, nesses 3 textos que nós olhamos, nós vemos claramente o Senhor falando que Ele é consistente, que Ele corrige porque Ele ama e que Ele corrige toda vez que os seus filhos saem do seu caminho. E ele continua, né? Para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como a filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. E é interessante como ele termina esse texto. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça, né? Qual é a promessa para essa disciplina consistente, para essa disciplina em todos os momentos que o nosso filho precisar? O fruto é um fruto pacífico, é um fruto de paz. No momento é triste, é ruim para nós, é ruim para ele, né? O bom seria que os nossos filhos acertassem sempre, que obedecessem sempre. Aí o texto está dizendo, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois, entretanto, produz fruto pacífico. Então eu espero que essa questão fique entendida por nós, né? Que essa questão fique muito clara na nossa cabeça. Que usar de misericórdia com os nossos filhos é justamente corrigi-los todas as vezes que eles erram, para apontá-los o caminho, para apontá-los para o Senhor, para mostrar qual é o caminho certo. Dessa forma é que nós vamos usar de graça e de misericórdia com eles. Que o Senhor te abençoe. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo abençoou você, eu peço a você que curta, que compartilhe e também se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrita.